Então, dentro do capítulo 7, versículo 9 de Apocalipse, falando dessa multidão que sofreu uma perseguição e foi morta durante a grande tribulação, eu coloquei uma pergunta: como será a perseguição na grande tribulação? Então, nesse tópico aqui, vamos colocar uma possibilidade, né? Se a igreja for arrebatada agora, o que vai acontecer a partir de amanhã com aqueles grupos que se diziam cristãos e realmente não seguiam as escrituras, principalmente por ter influência da Babilônia apocalíptica? É uma coisa que eu sempre falo, a Babilônia apocalíptica, ela ainda tem influência em muitas igrejas. Por isso que em 2017, vocês podem pesquisar isso na internet, 4 grupos de igrejas assinaram um documento com o Vaticano reconhecendo a Igreja Católica, ou seja, reconhecendo a Babilônia apocalíptica como mãe deles. Foram Igreja Anglicana, Igreja Metodista, Igreja Luterana e Igreja Presbiteriana. Todas essas igrejas assinaram um documento chamando a Igreja Católica de mãe deles. Então, esses grupos, quando ficarem, estão hoje aí nos seus templos falando Senhor, Senhor, mas na verdade não adoram a Jesus Cristo. Jesus Cristo disse claramente: nem todo que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Então as pessoas estão clamando, mas estão clamando em filhotes da Babilônia apocalíptica. Não dá para Deus receber essas pessoas no céu. Daqui a pouco vão querer colocar Nero também no céu, colocar todo mundo no céu. Não dá. Então, respondendo a pergunta, como será a perseguição na grande tribulação? O comentário diz: será que a grande tribulação será igual em todos os lugares do mundo? Ou seja, será que o nível de perseguição será igual em todos os lugares do mundo? Por exemplo, o nível de perseguição no Brasil será igual ao nível de perseguição da China ou do Irã? Eu respondo: certamente que não. Se a igreja for arrebatada hoje e a grande tribulação iniciar amanhã, certamente a tribulação será maior em países onde a igreja já sofre, como os países comunistas e os países islâmicos. Eu não citei o nome aqui, China e Irã, mas são aí dos piores países para o cristão viver, né? A China comunista, a Coreia do Norte comunista, são dos piores países para os cristãos viverem. E no mundo árabe também nós temos países bem radicais, entre eles o Irã. Prosseguindo, nesses países onde já existe perseguição, ela vai acelerar rapidamente. Então, os países comunistas que já perseguem a igreja, a China, as notícias que nós temos da perseguição dos cristãos na China são coisas terríveis. Há um mês atrás eu recebi a notícia de uma irmã em Cristo que ela ficou presa 7 anos e ela saiu de lá deformada porque ela foi torturada por 7 anos para negar Jesus. Sabe o que é isso, irmãos? Ser torturado por 7 anos e não negar a fé em Jesus. Quer dizer, essa irmã já tá vivendo, né? Vamos dizer, uma grande tribulação. Não foi morta, mas ficou deformada pelo que ela sofreu nesses 7 anos de tortura. O que vai acontecer durante a grande tribulação no mundo pode ser comparado ao que acontece na China hoje. Era para o mundo todo, se eles tivessem um pouquinho realmente de amor à humanidade, era para o mundo todo parar e falar: olha, China, nós não negociamos mais com você enquanto nós não tivermos uma prova de que você trata todos os povos, todas as religiões, todos os grupos que vivem dentro do seu país. Enquanto você não nos provar que eles são tratados com respeito, ninguém mais pode negociar contigo. Porém, o mundo hoje já está preso. Eles não podem parar de negociar com a China. O Brasil não pode parar de negociar com a China.
a safra de soja dos próximos 2 anos já estão vendidos para a China. E a China está comprando hidrelétricas no Brasil. A China tem um projeto que está no Congresso Nacional para que seja aprovada a venda de terras para estrangeiros. Quando isso acontecer, a China vai comprar muitas terras, irmãos, do Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima. Aquela região ali vai passar a ser uma grande parte da China. Por que que esse vírus, que tudo indica que veio da China, está atacando de maneira especial a parte norte do Brasil? Parece, isso é hipótese, que essa coisa foi espalhada na região norte. Parece que eles tinham vários tipos de vírus e que esses vírus foram espalhados, em especial naquela região, para enfraquecer e empobrecer uma terra que era vendida, um exemplo, por 10 mil dólares, vai ser vendida por 2 mil dólares. E os chineses vão comprar grandes regiões de terra na região norte. Prosseguindo no comentário. E como a perseguição surgirá nos países chamados democráticos? Como a perseguição surgirá, por exemplo, no Brasil, nos Estados Unidos? Hoje já existe perseguição em países democráticos, irmãos. No Canadá, se você pregar que homossexualismo é pecado e quem pratica o homossexualismo vai para o inferno, você já vai preso. Então já existe perseguição. O cristão já não tem liberdade de pregar o evangelho. Isso esteve perto de ser aprovado aqui no Brasil. Ou seja, a perseguição esteve perto de alcançar o Brasil. Então, respondendo essa pergunta, como a perseguição surgirá nos países chamados democráticos? Eles criarão leis tornando crimes atitudes normais dos cristãos, como defender temas doutrinários controvertidos, tais como homossexualismo e declaração de seitas. Hoje você pode falar abertamente que espiritismo é um trabalho de demônios. Você ainda pode falar isso no Brasil, mas muito em breve não poderá. Assim que a igreja for arrebatada, pode ter certeza, e ainda que existam políticos hoje que eles de alguma maneira são simpáticos aos cristãos, porque eles veem que os votos dos cristãos são em número considerável, virou a grande tribulação, aquele texto que nós lemos, daqueles demônios que vão ao encontro dos reis da terra. Esses demônios já estarão trabalhando para convencer esses políticos que eles devem criar leis contra esse grupo de cristãos, que vai ser diminuído, né? E esses que ficarem, eles serão implacáveis com esses cristãos que ficarem. Hoje, os governos sugerem que os cristãos não façam declaração taxando grupos como seitas. Eu trabalho com educação cristã. No MEC, você já não deve mais utilizar o termo seitas, porque isso é ofensivo. Hoje eles consideram só ofensivo. Na grande tribulação será considerado crime. Prosseguindo. O MEC sugere que fale apenas de ensinos diferentes. Sugerem que as faculdades não utilizem a disciplina estudo de seitas, mas sim estudo de ensinos opostos, normalmente chamado de heterodoxia. Então, uma faculdade que procura um registro no MEC, se ela colocar lá heresiologia ou seitas, esse currículo não será aceito no MEC, ele será bloqueado. Então eles falam assim, não, você não deve falar em seitas, isso é ofensivo. Você deve falar em ensinos diferentes, ensinos opostos, ensinos controversos, ou heterodoxia. As faculdades já não usam mais essa expressão. Se passa um currículo, né, a regra do MEC é
não passar. Se passou, ou é algum currículo antigo, mas hoje eu acompanho de perto esse processo e o MEC trabalha para que as faculdades não usem o termo seitas. Dizem que seria discriminação afirmar que o caminho defendido por outro é um caminho errado ou um caminho que leva ao inferno. Sugerem que todos os grupos religiosos se tratem como sendo apenas diferentes, mas não como caminho certo e caminho errado. Irmãos, isso aqui é um absurdo, né? Eu sou criticado por alguns quando eu falo, descrevo a Igreja Católica como a Babilônia apocalíptica. Eles falam que esse discurso é ultrapassado, já me falaram isso. Não é ultrapassado. O engano da Babilônia apocalíptica ainda continua vivo nos nossos dias. Infelizmente, as igrejas reformadas seguem duas doutrinas fundamentais deles. Quais? Aquela doutrina que impede o homem de testemunhar a sua fé em Jesus, que é o batismo infantil, tá bom? É uma heresia grave, porque ela impede o homem de testemunhar a sua fé em Jesus, porque a criança não testemunha, e quando cresce não vai testemunhar também, como Jesus anunciou através de um batismo, né? Por isso que eles perseguiram muito, tanto a Igreja Católica quanto os reformados, mataram muitos cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Se a Assembleia de Deus, essa nomenclatura é recente, mas a Assembleia de Deus, ela existe desde os tempos lá de Constantino, com outro nome, porque existiam grupos que não aceitavam o batismo infantil. Agostinho de Hipona mandou exterminá-los. A Igreja Católica, a Babilônia apocalíptica, mente dizendo que conseguiu exterminá-los no 7º século da era cristã. Mentira! As portas do inferno não prevalecem contra a Igreja de Jesus. Quando houve a reforma, irmãos, todos os reformadores, Lutero, Calvino, Zwinglio, torturavam e matavam os cristãos que não aceitavam o batismo infantil. Então nós não podemos deixar de falar isso. Quem estiver aqui durante a grande tribulação não vai mais poder falar isso. Mas hoje nós temos que falar. Vão chamar de radicalismo, né? Pode chamar de radicalismo. Certamente João Batista era chamado de radical quando ele falava para os israelitas. Vinham escribas, fariseus, pessoas, autoridades religiosas. Os fariseus eram autoridades religiosas, irmãos. Lembremos que o fariseu significa separados. Foi um grupo separado para manter o verdadeiro ensino da lei em Israel. E João Batista chamava eles de raça de víboras, dizia que o machado estava posto à raiz das árvores, vocês serão cortados. Certamente chamavam eles de radical. Então, hoje eles já estão pregando isso. Não existe caminho errado, existem caminhos diferentes. Então não fale de seitas, fale de heterodoxia. Olha, existe sim caminho certo e caminho errado. Até porque é ilógico, é irracional dizer que todos os caminhos estão certos. Qual é a ilustração que eu uso? Chega um indivíduo e defende o seguinte: para você alcançar esse determinado ponto, você tem que seguir em linha reta pela esquerda. Outro defende, para alcançar esse mesmo ponto, você tem que seguir em linha reta pela direita. É impossível que os dois estejam certos. Isso é irracional. Mas, irmãos, não tem como nós esperarmos até que a razão domine nesse mundo atual. O espírito do anticristo está operando desde o primeiro século. João disse que ele já estava operando, e as pessoas simplesmente vão desconsiderar essa possibilidade e vão realmente tratar como tem que considerar todos os caminhos corretos. Prosseguindo, existe um incentivo ao curso de ciências da religião no meio acadêmico, por ele seguir essa linha sugerida pelo MEC, né? Eu organizei o curso de ciências da religião da FACETEM aqui no Rio de Janeiro, né? E o currículo
ele é enfático: você não fala de certo e errado, você fala apenas de caminhos diferentes. Então nós temos que estudar o budismo, só falar do que é o budismo, mas não falar do que é certo e o que é errado, né? Hoje está só na ciência da religião, um dia chegará na teologia. Olha, faculdades teológicas, seminários teológicos estão proibidos de dizer que essa ou aquela é uma seita, que esse ou aquele é caminho que leva ao inferno. Prosseguindo, que linha é essa que o MEC sugere que as pessoas sigam na ciência da religião? Aquela que defende: o meu ensino é diferente do teu, mas não significa que eu esteja certo e você errado. Por exemplo, adventismo do sétimo dia, dá para você conciliar o ensino dele com o nosso? É claro que não. Se eles estão certos no que eles falam sobre o sábado, se eles estivessem certos, melhor dizendo, nós estaríamos errados. Não dá para dizer que eles estão certos e nós também estamos certos. Mas tem aquele Rodrigo Silva, que ele tem um vídeo que ele fala sobre o sábado, e ele fala: olha, isso não significa que eu sou mais santo que você, ou que eu estou certo e você está errado. Essa fala dele é que está errada, isso é irracional. Ele tinha que confirmar: olha, quem não faz isso está errado, né? Então é uma seita que não tem convicção no que ela prega, está mentindo para o povo. Prosseguindo, como aquele pensamento filosófico antigo que afirmava: não há verdade. Esse pensamento é difundido hoje com a clara intenção de levar os cristãos a afirmarem que a verdade bíblica não existe, ainda que o façam de maneira indireta. Então, se você diz que o caminho do Espiritismo é um caminho certo, você está dizendo que a verdade bíblica não existe, ainda que seja de forma indireta. Os reformados, criadores do liberalismo teológico, uma das maiores, se não a maior praga que existe nesses últimos dias, eles pregam descaradamente que a Bíblia não é a inspirada palavra de Deus. Eles dizem que a Bíblia é uma literatura que não foi escrita por Moisés, ela foi forjada no ano 600 antes de Cristo, e que ela é uma cópia de textos pagãos do mundo antigo. Muitas pessoas ouvem isso e não percebem o mal que está por trás dessa fala. Se isso for verdade, se isso fosse verdade, todo o Antigo Testamento seria mentira. O que eles afirmam: que Davi não existiu, Moisés não existiu, José, Noé, Abraão, Adão e Eva. Eles só faltam afirmar que Deus não existe, mas todos esses personagens humanos, eles afirmam que não existe, que eles, né, na verdade, foi um plágio de lendas antigas. É mentira isso. Isso foi criado pelos reformados. O liberalismo teológico não foi criado pela Babilônia apocalíptica, não. Foi criado pelos filhotes dela. E acredite, até os judeus hoje pregam isso, que Moisés não existiu. É um absurdo, que o êxodo não aconteceu, né? É um absurdo irracional, mas infelizmente é o que eles pregam. Prosseguindo, se o cristão afirmar que o homossexualismo não é pecado, ele está afirmando que a Bíblia não é verdadeira quando ela classifica o homossexualismo como pecado. A Bíblia é clara em classificar o homossexualismo como pecado. Durante a grande tribulação, com certeza será crime afirmar que o homossexualismo é pecado, assim como será crime afirmar que uma doutrina diferente da doutrina cristã leve o homem para o inferno. Você dizer que budismo leva o homem para o inferno, você dizer, né, que islamismo leva o homem para o inferno, no princípio da grande tribulação, quando Israel estiver na aliança com o anticristo, né, o que o cristão prega hoje? Que o judaísmo hoje está desviado, que ele tem até uma espécie de espiritismo que é a cabala, que leva o homem para o inferno. O judeu que morre hoje sem Jesus, ele vai para o inferno.
tentar pregar isso durante a grande tribulação, até os judeus vão estar em aliança com o anticristo, vão dizer, mata esse cidadão. Prosseguindo, todos deverão pregar que todas as religiões levam a Deus, ou seja, todos os caminhos levam a Deus. Ou deverão pregar que não existe caminho para Deus, pois é dito que o anticristo se levantará contra tudo que se chama Deus ou se adora. Logo será dado fim a todas as religiões e surgirá uma só religião, aquela que adorará ao anticristo e ao dragão, que é Abaddon. Hoje, isto está sendo falado em termos de sugestão. Durante a grande tribulação será lei. O cristão que afirmar que o espiritismo leva ao inferno, ele será condenado. Isso está perto de se tornar lei. Só não aconteceu porque o corpo de Cristo está na terra impedindo essa ação do anticristo. Mas está próximo dessa lei ser estabelecida no mundo. O que comprova que está próximo? As leis que já foram criadas em diversos países do mundo, tornando crime afirmar que o homossexualismo é pecado e leva o homem ao inferno. Em países como o Canadá, é crime afirmar que homossexualismo é pecado. É classificado como crime racial. A liberdade de expressão não poderá ser usada pelos cristãos porque ela não permite que o homem cometa crime. Então, por exemplo, hoje eu ainda posso dizer que o homossexualismo é pecado porque isso ainda é classificado como liberdade de expressão. Durante a grande tribulação, não será mais classificado como liberdade de expressão. Tá bom? Então será classificado como crime de racismo. O Brasil esteve perto de aprovar essa lei, irmãos. Prosseguindo. Como o anticristo convencerá os muçulmanos a seguirem a única religião defendida pelo anticristo? Uma resposta possível é através da maçonaria. A principal mensagem da maçonaria é: existe um só Deus chamado Abaddon, que deve ser adorado. Eles permitem que se adore a qualquer outra divindade, seja ela do cristianismo, islamismo, judaísmo, qualquer outra religião, ou mesmo ateu. A necessidade é adorar Abaddon. Abaddon aparece na Bíblia claramente como um nome de Satanás. Muitos líderes de segmentos do cristianismo têm adorado esse satanismo. Os cristãos devem estar atentos, irmãos. Eu acredito que esses cristãos que entram para a maçonaria, eles são enganados a princípio, pensando que se trate apenas de uma sociedade, mas não é. Por trás dessa sociedade existe sim um satanismo, e os cristãos têm que ficar atentos, que certamente será usado pelo anticristo nesses últimos dias.